Olá pessoal, dando continuidade aqui à nossa discussão sobre Escola Racionalista de Direito Natural, vamos falar nesse vídeo sobre John Locke, um filósofo extremamente importante, considerado ali um dos marcos teóricos do pensamento liberal, e tem algumas questões bem interessantes que eu quero trazer para vocês, em especial em contraponto com o pensamento de Hobbes. Daí por isso vamos deixar as anotações que fizemos sobre Hobbes bem próximos ali para que a gente possa fazer o melhor contraponto possível. Eu deixei apenas uma tela ali para vocês, slide número 16. Repito algumas informações básicas, né? Enfim, ele é um contratualista, tal, vai se pautar numa ideia de lei natural. E quero trazer para vocês algumas questões diferentes, em especial em relação àqueles conceitos que eu pontuei com vocês em Thomas Hobbes. Homem, estado de natureza, contrato social, poder soberano criado, enfim, o estado criado, e depois ali a questão do direito. E conforme nós formos analisando esses signos, esses conceitos, veremos diferenças extremamente importantes entre os dois pensadores. Pois bem, a primeira concepção que trazemos de forma diferente diz respeito à natureza humana. Em Hobbes, o homem tem uma tendência ali à perversidade, ao egoísmo e tal. Para Locke, o homem, no estado da natureza, seguindo sua razão natural, ele é mais tranquilo, ele é mais calmo, ele não tem uma tendência de guerrear. Para Locke, e ele é um tanto otimista nessa questão, o homem naturalmente, a partir enfim, do uso da razão natural, sabe o que é certo, o que é errado. Ele tem um senso disso, ele tem um senso de justiça inato a ele. Além disso, o homem no estado de natureza para John Locke possui certos direitos naturais que, enfim, constituem a sua essência. Em especial, são 3 direitos naturais que o homem possui, né? Que é a vida, a liberdade e a propriedade, né? Interessante considerar que na medida que ele justifica a propriedade, coloca como um direito natural, ele está muito vinculado também a autores, pensadores de direita, né? Enfim, ele vai ter todo um raciocínio que talvez em filosofia vocês aprofundem ali essa discussão. Mas, pois bem, e esse homem, do John Locke, em estado de natureza, ao contrário de Hobbes, quando ele está no estado natural, sem ali a existência de um poder central, de um poder enfim, de um Estado, ele não está em guerra com os demais. Ele está, entre aspas, de boa. O estado de natureza, para Hobbes, vimos, é um estado de guerra. Para John Locke, é uma sociedade civil harmônica. As pessoas conseguem conviver, conseguem se comportar, mesmo sem tendo uma lei estatal dizendo o que eles podem ou não podem fazer. Por quê? Porque naturalmente nós sabemos que matar é errado, que roubar é errado, que praticar fraudes é errado. Tudo isso nós sabemos que é errado. E também sabemos algumas coisas que são certas. E nesse estado de natureza, por outro lado, existe apenas um inconveniente, que é, apesar do homem saber o que é certo e errado, de forma abstrata, quando ele está numa situação de conflito, ele tende à parcialidade. Se eu tenho meu direito envolvido na questão, sei lá, eu fui vítima de uma ofensa ou eu sou agressor, naturalmente eu vou querer puxar aquele critério do imparcial ao meu benefício. Por exemplo, se eu bato o meu carro e o dano foi, sei lá, de 5 mil, poxa, é justo que quem causou aquele dano pague aquela cifra, pronto, acabou. Mas se eu sou o culpado pelo acidente e vou ter que indenizar, o que eu vou querer fazer? Vou querer diminuir o valor. Se eu vou receber o valor, o que eu vou querer fazer? Vou querer aumentar o valor. O problema aqui para John Locke é uma questão de parcialidade. A pessoa, apesar de ser boa por natureza, não digo boa por natureza, mas conhecer aquilo que é correto, justo, por natureza, ela tende a ser parcial quando surge um conflito. E ali, o estado de natureza, essa sociedade civil, apesar de não ser um estado de guerra, podem acontecer conflitos. E quando acontecem conflitos, as pessoas tendem a ser parciais na solução deles. E nesse contexto, nós faremos um pacto social, um contrato social, nos mesmos moldes hobbesianos ali, no sentido de que, hipoteticamente, a gente se reúne numa assembleia e fazemos algumas deliberações a respeito de como vamos nos organizar. E nós criamos um poder civil com o seguinte objetivo: superar alguns dos inconvenientes presentes no estado de natureza. E assim, o pacto social não é para evitar que a gente se mate, é alguma questão ali que é para melhorar, trazer melhores condições para o nosso convívio social e também melhores condições para que possamos exercer aqueles direitos naturais que nós temos desde sempre. Na medida que nós criamos um poder
civil, enfim, uma organização civil, uma contribuição também extremamente importante de John Locke é que ele vai ser partidário de um modelo de separação de poderes. Vimos que em Hobbes, apesar dele falar eventualmente ali que no poder pode haver uma assembleia de homens, fato é, ele faz uma defesa de um poder soberano, e esse poder soberano não tem limites. Para John Locke, e ali a gente já está num contexto histórico em que foi superado uma monarquia absolutista inglesa, do Charles I, tem até um filme sensacional que eu recomendo que vocês assistam, chamado Morte ao Rei, que retrata um pouquinho desse período histórico e traz algumas informações complementares bem interessantes. Filme Morte ao Rei, minha indicação. Vamos voltar agora para Locke. E ali nesse contexto histórico que o Locke escreve, enfim, século XVII, ele já sabia que um poder forte traz inconvenientes. Algum tempo depois a gente vai ter aquela frase famosa de um historiador chamado Lord Acton, né? Que ele diz, né? Todo poder corrompe o homem, e o poder absoluto corrompe de forma absoluta. O que nós fazemos diante desse contexto? Simples. Fracionamos o poder. E John Locke será partidário de um modelo de divisão em dois poderes, em um poder legislativo e um poder executivo. Judiciário para ele vai apenas, não é um poder autônomo, né? Ele vai apenas aplicar aquilo que o legislativo disse no caso concreto. Mas enfim, fato é que ele vai propor um modelo de separação de poderes. E aquele poder absoluto, enfim, o Estado, que antes em Hobbes era concentrado na mão de uma autoridade centralizadora, ou soberano e tal, em Locke é fragmentado, é dividido, e enfim, faz essa defesa ali de uma limitação do poder civil criado. Num segundo momento, esse poder civil criado terá como função principal criar boas leis e aplicar essas leis. E na medida que nós temos isso, Locke fala, essas leis sempre devem ser feitas tendo em vista criar melhores condições para usufruir os direitos naturais, os direitos aos quais nós somos inatos. Se eu tenho direito à vida, à liberdade e à propriedade e de alguma forma inconvenientes podem surgir no estado da natureza, o poder civil criado, a autoridade civil criada, deve trazer melhores condições para eliminar inconvenientes no exercício desses direitos. E assim, uma pergunta-chave que a gente pode comparar aqui, né? Se a gente pergunta para os filósofos, né? Todo e qualquer coisa pode ser direito? Qualquer coisa pode ser direito? Hobbes falaria sim, desde que fosse criado pela autoridade competente, e John Locke diria não. Só pode ser direito aquilo que respeita a vida, a liberdade e a propriedade. E também formas espontâneas de organização da sociedade civil que está ali no estado de natureza. Dessa forma, em vez, por exemplo, do Estado ser a autoridade máxima, como acontece no pensamento de Hobbes, ali, enfim, ele vai suplantar mercado, família, tudo isso, em Locke deve haver um prolongamento dessas instituições da sociedade civil cujo Estado vai trazer melhores condições para o desenvolvimento delas. E se o Estado não fizer isso, quando, enfim, cria ali as leis que visam trazer melhores condições para o exercício dos direitos naturais, Locke fala, e essa é uma contribuição bem dele mesmo, bem interessante, que a população pode, entre aspas, terminar o contrato social. Podem romper o contrato social e retornar ao estado de natureza. No último capítulo do segundo tratado sobre o governo civil, John Locke trata dessas questões de, eventualmente, um direito de resistência, um direito de regresso à posição original. E considerando que a nossa vontade criou o contrato, a nossa vontade, enfim, faz ali o pacto social, a nossa vontade também poderia desfazer o contrato. Aplicando esse mesmo raciocínio, John Locke, por exemplo, será um dos primeiros filósofos a defender a possibilidade de divórcio em casamento. Se é o caso, se o casamento é uma união de vontades, essas vontades podem mudar e é possível desfazer. Da mesma forma, se o contrato social é uma convergência de vontades, se as vontades mudarem, se o poder civil criado não está respeitando, enfim, as instituições naturais, os direitos naturais, é legítimo a população se rebelar, voltar ao estado de natureza e fazer um novo pacto social, criando um novo governo. Um grande exemplo da aplicação desse pensamento de John Locke é a Declaração da Independência dos Estados Unidos, né? Antes, as 13 colônias britânicas, enfim, tal, né? Que estavam na América, tentaram fazer algumas negociações com a metrópole, não deu certo. O que eles fizeram? Pegaram John Locke, colocaram embaixo do braço
e se, entre aspas, rebelaram ali no primeiro momento e tal. Claro, no começo foi um pouquinho mais tranquilo, depois estourou a Guerra da Independência, mas ali, quando nós lemos a Declaração de Independência dos Estados Unidos, nós vimos a invocação clara, literal do pensamento de John Locke, em que o povo tem um direito, em nome dos seus direitos naturais, o povo tem a possibilidade de se reunir, se rebelar, abolir o governo e constituir novo contrato social. Enfim, fechando essa questão aqui, vimos só sublinhando algumas conclusões que são importantes. Tanto Hobbes quanto John Locke vão partir para o modelo contratualista em que o fundamento último da validade no poder está no indivíduo, no indivíduo ali e tal, que usa a razão natural. Porém, para Hobbes, qualquer coisa pode ser direito, para John Locke não pode. Hobbes é muito mais pró-Estado, um poder centralizado. John Locke, por outro lado, reconhece a validade de instituições da sociedade civil que são anteriores ao Estado e o Estado deve possibilitar melhores condições para que essas instituições continuem a existir da melhor forma possível. Beleza? Esse, enfim, foi o nosso segundo vídeo aqui sobre os contratualistas. Próximo encontro, vamos partir para uma nova galeria temática. Falaremos ali sobre a escola de exegese e também escola histórica. São aulas extremamente importantes para o contexto do positivismo jurídico, porque são escolas que vão, enfim, tentar superar algumas insuficiências dos modelos anteriores, que nem o positivismo jurídico fará, mas por estarem mais próximas de nós, cronologicamente, os impactos, as contribuições que elas trazem ainda estão mais sensíveis a nós. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.